Fala, turma, tudo bem? Ó, nesse vídeo é um vídeo polêmico porque eu vou falar de um assunto muito interessante, que é a crise de 29. E para você que não me conhece, eu sou o Pedro Prado, sou empreendedor, economista e engenheiro em formação, beleza? Turma, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar de um assunto que eu me lembro até hoje. A primeira vez que eu tive aula desse assunto no ensino fundamental, no ensino médio. Na verdade, eu acho que foi no ensino fundamental, quando a gente estuda a crise de 29, né? O crash da Bolsa de Nova York, enfim, toda aquela crise econômica que a gente já conhece. E eu lembro até hoje como que o meu professor de história me apresentou essa crise. E eu tenho certeza que provavelmente foi assim que você teve contato com essa crise também. Basicamente, o que todo mundo entende da crise de 29, através das aulinhas de história, é que a crise de 29, daqui a pouco eu vou te contar tudo sobre ela, foi causada pelo capitalismo louco, desenfreado, sem rédeas, sem limites, e foi salva, né? Então, o capitalismo propriamente dito, o livre mercado propriamente dito, colocou Estados Unidos dentro dessa situação com a crise de 29, e o que salvou os Estados Unidos dessa situação foi a política de New Deal, política do Estado intervindo na economia. Basicamente é isso. Agora vamos lá. Para você que não sabe o que eu estou falando, o que é a crise de 29, deixa eu te dar um contexto primeiro, deixa eu te explicar os fatos de tudo que aconteceu, tá? Basicamente, turma, dentro da história dos Estados Unidos, aconteceu fatidicamente o que a gente vai chamar de crise de 29. O que é isso? O que começou? Deixa eu te dar um contexto primeiro. Como todos sabem, lá em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Não vou entrar nesse fator aqui, mas todo mundo sabe um pouquinho da história. E o que acontece? Os Estados Unidos não participa diretamente dessa guerra. Essa guerra aconteceu lá na Europa. E quando acaba ali, meados de 1918, a Europa está destroçada, né? As principais potências ali, por exemplo, o próprio Reino Unido, a Inglaterra, que veio da Revolução Industrial, foi pioneira da Revolução Industrial. Enfim, todas as grandes potências que estavam na Europa, elas ficaram destroçadas, destruídas por conta da guerra. E os Estados Unidos, que entrou no momento oportuno, aproveitou da guerra, né, lucrou com a guerra e não foi destruído, porque a guerra não aconteceu no seu próprio país, saiu em disparado. Né? Então, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, cara, estava entrando no auge, assim, assumindo a dianteira como potência mundial. Isso nunca tinha acontecido, aconteceu a primeira vez pós Primeira Guerra, né? E aí, obviamente, é assim até hoje. Mas, então, a gente tem esse parâmetro de um crescimento econômico muito forte, acelerado dentro dos Estados Unidos. E aí isso vai trazer para a gente, o que a gente chama de loucos anos 20. Então, na década de 20, 1920, os Estados Unidos está passando por esse crescimento econômico muito forte, muito acelerado. E aí a gente vai chamar de loucos anos 20, porque a galera estava ganhando muita grana, estava prosperidade, tal, tal, tal. E aí o que acontece, turma? Por volta de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, ela tem um crash, tá? Em outubro de 29, se eu não me engano, num dia, acho que foi numa terça-feira, se eu não me engano, que é a terça-feira negra, as ações da Bolsa de Valores de Nova York despencam, assim, um absurdo. Elas, sei lá, eu queria, deixa eu até achar o dado aqui, eu não trouxe esse dado, olha só. Vamos lá. Cara, olha isso. Em 2 dias de pânico, a bolsa ela perde quase 25% do valor total. Não é uma empresa, tudo. Não é uma empresa. Quando alguma empresa aí perde 30% de valor, já é um escândalo. Imagina a bolsa de valores inteira despencar 25%. E olha só, os anos seguintes chegou a perder 89% do seu valor. Tá? E isso seria. E talvez você não tenha noção do quanto que isso é bizarro e perigoso. Ah, deixa eu te explicar. Basicamente, turma, bolsa de valores, ela fala sobre quase que o país inteiro, porque são ativos financeiros. Então, se eu estou falando que em alguns anos a bolsa de valores ela cai 90% do seu valor, quer dizer que as empresas que estão listadas na bolsa de valores também caíram isso ou muito mais do que isso. E a gente está falando de bancos, de grandes empresas, empresas essas que produzem desde commodity, tecnologia e tudo mais, tá? Ou seja, é como se o país de fato inteiro fosse, não tem como, tá? O país inteiro ele vai ser influenciado por isso. E aí a gente acontece isso, a galera vai a desespero, índice de suicídio lá em cima, um tanto de coisa rolando, tal, tal, tal. E aí, na época, tem um cara que chama Keynes, tá? Que foi um grande economista, muito famoso. E aí ele vem trazer algumas ideias do porquê que essa,
essa crise aconteceu da forma que aconteceu e sugerindo algumas hipóteses do que a gente pode fazer para melhorar. E aí a gente tem ali alguns presidentes, tem o Hoover, depois tem o Roosevelt, e aí eles começam a criar um pacote de ações, iniciativas para tentar tirar os Estados Unidos dessa crise. E todos esses pacotes, entre a grande maioria das ações e iniciativas que os Estados Unidos implementam nessa época, quase todos estão relacionados a uma intervenção do Estado na economia. Entre aumento de impostos, obras públicas pra caramba, uma série de fatores para tentar tirar os Estados Unidos da crise, tá? E aí, vamos lá. O que a gente sempre entende? Basicamente, turma, a gente sempre olha nos nossos livrinhos de história que pintam a crise de 29 como um extrato, um resultado do capitalismo desenfreado. Por quê? O que eles vão justificar? Eles vão justificar que a crise de 29 ela foi causada por uma especulação financeira exacerbada e sem controles. Então, o que eles vão falar? Eles vão falar que as empresas elas estavam emitindo títulos das suas próprias ações sem lastro. Então, ou seja, que aquilo não necessariamente correspondia à realidade, e como não tinha nenhuma regulação sobre essas ações, sobre essas compras, sobre essas vendas, a gente fez com que muita gente estava comprando na expectativa de que aquele valor, que aquele ativo iria se valorizar muito rápido em pouco tempo, então eles queriam como se fosse fazer uma grana rápido, e quando todo mundo quis vender, deu merda pra caramba. Então eles vão justificar. Só que aí, turma, o que a gente sempre fala? Eu quero fazer duas análises aqui com vocês. Primeiro, o porquê que não foi muito bem assim, por que essa crise ela foi causada, na verdade, por uma intervenção estatal, e não necessariamente pelo livre mercado, como os historiadores de escola pintam, e o porquê que talvez a gente deveria pôr em xeque que o New Deal, as políticas intervencionistas dos Estados Unidos não foram muito bem assim o salvador da pátria, não. E eles querem usar essa narrativa, obviamente, para sempre ter esse discurso estadista, coletivista e que, de alguma forma ou de outra, tem o pé ali lá no socialismo, tá? Porque eles sempre vão pintar o capitalismo, o livre mercado, o empreendedor, as empresas como malvadões e o Estado salvador da pátria. Vamos lá. Basicamente, turma, você tem que entender que tem o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, na época de 1920, com esse avanço econômico, ele fez uma coisa que vários países fazem e já fizeram ao longo da história, que chama-se crédito barato. Tá? É quando você barateia o dinheiro. Então, o Federal Reserve, que é o Fed, né, a gente vai chamar de Fed aqui, que é o Banco Central dos Estados Unidos, na época, ele começou, através de canetadas, diminuir a taxa de juros, tá? Ou seja, o dinheiro era mais barato, ele forçou a diminuição dos juros, como justificativa para continuar e influenciar e incentivar esse crescimento econômico. O que acontece, turma? Basicamente, dentro da escola austríaca, que é uma das principais escolas do liberalismo econômico do mundo e da história, e que na época eles eram opostos, né? Existiam dois grandes lados ali da escola econômica, que era os keynesianos e também a escola austríaca. Basicamente, turma, eles vão falar o seguinte: quando você força a diminuição do crédito e, consequentemente, essa diminuição não está atrelada a um crescimento real, a um aumento de produtividade, porque as pessoas estão guardando dinheiro, porque, vamos lá, o crédito, turma, basicamente, na teoria, o que ele representa? Quanto menor os meus juros, né, se essa diminuição de juros ela for real e alinhada com a realidade econômica do país, isso acontece porque existe um aumento de produtividade, existe um dinheiro circulante maior. Então a economia está acelerada, eu estou produzindo, eu estou gerando excedente, eu estou gerando lucro, consequentemente os colaboradores, a pessoa, a sociedade de maneira geral está ganhando mais, consequentemente ela está gastando mais, consequentemente ela acaba guardando mais dinheiro, então existe dinheiro mais circulante. Quando eu tenho, pensa na questão da oferta e da demanda, ok? Quando eu tenho uma maior oferta de dinheiro, porque dinheiro é um produto, pensa num lápis. Se eu tenho uma maior oferta de lápis, vamos supor que agora eu tenho 10 lápis disponíveis para serem comprados. Aí, cada lápis vale R$1. Vamos supor que daqui a pouco eu tenho 20 lápis para serem comprados. Você acha que o preço tende a diminuir, aumentar ou permanecer igual? Para uma mesma demanda, vamos lá, presta atenção. Se eu tenho 10 lápis
olha só, eu preciso desenhar isso aqui para você, porque isso é importante e a maior parte das pessoas não entendem isso, ó. Se eu tenho, turma, 10 lápis, ok? Para 10 pessoas. Vamos supor, nesse exemplo fictício, que cada lápis custa R$1. Agora, se para a mesma demanda, ou seja, eu vou fixar a quantidade de pessoas, eu tenho 15 lápis para as mesmas 10 pessoas, você concorda que naturalmente esse lápis ele ficou menos valioso? Porque agora eu tenho uma sobra. Então vamos supor que isso aqui diminuiu para 5 centavos, para 50 centavos. Dinheiro, galera, é a mesma coisa. Tá? Se eu tenho, vamos supor, 100 unidades de dinheiros, ok? Para 1.000 pessoas, esse dinheiro tem um valor, ok? Essas 100 unidades de dinheiro, vamos supor que vale X. Agora, para as mesmas 1.000 pessoas, se do nada não, né? Por um crescimento, eu começo a ter 200 unidades de dinheiro, esse dinheiro, naturalmente, ele vai valer menos, ele vai ser mais barato. Vamos pôr aqui que vai ser 0,8 de X. Pedro, mas como isso aqui acontece? Como que eu tenho mais dinheiro disponível? Naturalmente, se eu não tenho ali uma intervenção estatal, isso acontece porque a economia, igual eu falei, está girando mais, eu estou ganhando mais, eu estou guardando, aí um funcionário guarda, abre uma empresa e tudo mais. Então, quando isso acontece, naturalmente a minha taxa de juros, ela tende a diminuir, porque o meu dinheiro está mais acessível, ele está mais barato. Ok? Perfeito? Maravilhoso. Qual que é o grande problema disso daqui, turma? Inclusive isso muitas vezes no Brasil mesmo acontece. Às vezes o Lula vai lá, critica o Banco Central do Brasil por não diminuir a taxa de juros, né? O que acontece quando artificialmente eu tenho essa diminuição? Meu dinheiro ele vai ficar mais barato. Perfeito. Agora vamos lá, turma. O que acontece quando você força artificialmente a diminuição de juros? Acontece um endividamento maior do que, de fato, a oferta. Então vamos lá. O que acontece, turma? Quando, naturalmente, olha só, dentro daquele nosso exemplo, vamos lá. Dentro desse nosso exemplo aqui, quando eu tenho um maior acúmulo de dinheiro, naturalmente a minha demanda por esse dinheiro, ele também vai aumentar, quase que proporcionalmente. Beleza? Como assim, Pedro? Vamos lá, eu tenho mais dinheiro disponível, ok? Mas a minha demanda também aumenta, porque a galera está gastando mais, eu tenho mais produtos disponíveis, a galera está empreendendo. Então, essa taxa de juros diminuindo é boa. Agora, o problema é quando eu aumento isso daqui, não aumento a minha produção real, não aumento a minha demanda real para essa oferta maior de dinheiro, e aí acontece um endividamento. Ou seja, pensa um exemplo assim, uma família que continua ganhando 10 mil reais por mês, eles não aumentaram a renda deles, só que antes eles tinham 1.000 reais de cartão de crédito, agora eles têm 10 mil reais de cartão de crédito. Ou seja, eles parecem estar mais ricos, eles parecem ter um gasto maior, só que em algum momento a conta chega. É a mesma ideia. E aí, olha só o que aconteceu. Então, lá nos meus loucos anos 20, o Federal Reserve ele fez isso. Ele fez durante várias vezes a diminuição artificial da taxa de juros. Aí começou a acontecer um fenômeno, que era, como o meu crescimento dos Estados Unidos, de fato, o crescimento econômico estava acelerado, a Bolsa de Valores estava crescendo num ritmo muito acelerado por conta do crescimento econômico acelerado. Só que, então assim, olha só, olha a merda, presta atenção. Vamos supor que eu tenho uma empresa X, beleza? Aí olha só, vamos supor, turma, que esse aqui é o gráfico dessa empresa X crescendo ao longo do tempo sem, ok? Com a taxa de juros normal, se o Federal Reserve não tivesse forçado essa taxa de juros a baixar. Vamos supor que ela estivesse crescendo assim. Ó. Aí o que aconteceu com essa diminuição da taxa de juros de maneira artificial? Aconteceu mais ou menos assim. Ó. Ou seja, essa empresa estaria crescendo naturalmente, porque de fato o momento econômico era muito legal, mas a taxa de juros é como se o cara tivesse começado a treinar e já metesse agulha, testosterona e tudo mais. Então, assim, é como se ele tivesse, num dia ele tem 70 quilos e ele estava crescendo naturalmente, talvez daqui 2 anos ele ia pesar 80, mas é como se em um mês ele fosse para 150 quilos de músculo. O que acontece? Infarto. Merda. Então,
alinha isso à própria pessoa física tendo mais dinheiro disponível. Então as empresas estavam crescendo muito mais rápido do que realmente deveriam estar, um negócio assustador, só que a pessoa física, a pessoa normal, tinha mais dinheiro disponível. Aí sabe o que a galera estava fazendo? Vamos supor que o Joãozinho aqui, ó, ele tinha 10 mil lá na conta. 10 mil, 10 mil. Só que o dinheiro estava barato demais. E as empresas, uma cota hoje lá na ação valia $100, daqui a um mês valia $150. O que a galera, por exemplo, estava fazendo? Eu ia lá, pegava 100 mil dólares em dívida, porque estava barato, né? Por exemplo, vamos supor que tu pega 100 mil reais emprestado hoje, no Brasil hoje. Meu irmão, mês que vem tu tá devendo 120 pau. Em um ano você tá devendo o dobro. É muito caro. Agora você imagina a taxa de juros a 4, 5%. Tanto que ia ser lindo. Cara, todo mundo ia financiar carro, todo mundo ia comprar casa, entendeu? Todo mundo ia pegar dívida para crescer a empresa, porque vale a pena, porque tá barato. Então os caras estavam contraindo dívida, por quê? Falava assim, cara, eu vou pegar esses 100 mil, que tá barato meus juros, vou botar esses 100 mil lá na Bolsa de Valores, daqui um mês eu vendo, daqui uma semana eu vendo, daqui 6 meses eu vendo, pago os juros e ainda sobra muito. Aí, a merda tava em dois lados. Essa valorização da Bolsa de Valores não era 100% real, porque estava sendo inflada por uma taxa de juros mais barata do que deveria estar. E, em paralelo, as pessoas estavam comprando mais ações do que deveriam comprar, incentivadas também pela baixa taxa de juros. O que acontece? Quando, do dia para a noite, a coisa começa a apertar e eu quero vender, despenca as ações lá na puta que pariu. Por quê? Porque esse crescimento acelerado não pode ser sustentado, porque não está crescendo de forma genuína e verdadeira, e a pessoa não tem o dinheiro verdadeiro guardado para poder vender essas ações. E aí a dívida, ó, entrou no toba de todo mundo. Então esse Joãozinho aqui ficou devendo. Mas o Joãozinho e outros milhões, milhares ficaram devendo. Porque não tinha dinheiro para pagar de verdade no banco, só que eles tinham uma dívida milionária, porque os bancos estavam dando dinheiro muito mais barato, estavam emprestando muito mais de boa, e as empresas começaram a despencar a bolsa de valores porque estava todo mundo querendo vender. Aí se um vende, o outro vende, outro vende, outro vende, outro vende, todo mundo está vendendo, e aí a merda já está instaurada. Ou seja, basicamente, turma, o que eu queria ter te explicado até aqui? Basicamente, óbvio, turma, que nunca é só um culpado. De fato, o livre mercado, o capitalismo, ele é em ciclos e está tudo bem. O errado é a pessoa achar que a vida nunca vai ter. Ah, não, mas o capitalismo é uma merda porque tem crise. Gente, mas não tem crise. Não tem crise. O seu socialismo lindo, maravilhoso, mesmo na parte utópica, se ele de fato existisse, ele seria. O socialismo, inclusive, o comunismo, ele só existiria se passasse por ciclos. Ciclos esses de crise, desgraça, fome e guerra. Tá lá na cartilha comunista, ainda se fosse do seu jeitinho o mundo lá do Conto de Fadas. Então, o que eu tô querendo te dizer aqui? A crise de 29, turma, ela provavelmente aconteceria sim, tá? Mesmo se ela não tivesse sido feita a canetadas. É normal, todo ciclo de muito crescimento econômico, ele segue de uma estagnação, de uma crise, faz parte. Agora, a crise absurda que aconteceu na crise de 29 foi especialmente causada pela canetada de um banco central regulado pelo Estado, pelo governo americano, que incentivou e forçou a diminuição da taxa de juros de uma maneira que não condizia com a realidade. Isso gerou um endividamento público maior do que de fato existia de produção e de excedente de dinheiro disponível na época, e aí deu ruim, porque quando as pessoas queriam vender essas ações, um começou a vender, as ações despencaram, então olha só a merda. É esse exemplo, cara. O João tinha 100 mil em ações. Ele tinha 100 mil de dívida. Aí, em determinado momento, esses 100 mil tinham virado 150 mil lá no home broker dele, lá na conta Inter dele. Ele estava, nossa, lindo, que se eu vendo, eu pago a minha dívida e ainda faço dinheiro. Aí, do nada, caiu para 80 mil. Aí o João vendeu. Só que aí tinha um outro João que falou assim, não vou vender agora, porque daqui a pouco melhora. Aí foi segurando, aí caiu para 50 mil. Quando é fé, tem uma galera gigantesca, que é igual o João, tá todo mundo endividado, porque o dinheiro estava barato, só que essa galera não tem dinheiro na conta, não conseguem pagar os bancos quebram. Em paralelo, as empresas também estão quebrando, porque as ações delas diminuíram drasticamente, e também a dívida delas está altíssima, então elas nem conseguem pagar essa dívida. Então a gente vê, inclusive dentro dessa época, gente, centenas de bancos quebraram nessa época. Ou seja, eu sempre falo que a crise de 29 ela foi causada, na verdade, não pelo capitalismo puro, mas por um sistema, existia um sistema financeiro que tinha regras ruins, tá? Mais um banco central tomando decisões muito erradas.
um sistema financeiro que não era centralizado. Então, eu não estou vindo aqui falando que não tem que ter regulação. Acho que tem. Tá? Por exemplo, na época, existiam dezenas e centenas de bancos nos Estados Unidos, né? Pequenos bancos. Era muito comum na época. Falta de uma regulação ou uma centralização ali, tá? Agora, qual que é o problema, turma? Vamos lá. Quando isso acontece, a gente vai ter dois presidentes ali em seguida, que eles olham para tudo que está acontecendo, desemprego em massa, uma destruição total. Eles falam, cara, vou tirar os Estados Unidos dessa. E a gente tem Hoover e depois a gente tem Roosevelt, né? E aí, olha só que interessante, eles começam a desempenhar várias ações, tá? Deixa eu só achar aqui, ó. Então, olha só, Hoover, primeiro, ele vai assinar uma tarifa Smoot-Hawley, né, que ficou muito famosa na década de 30, que basicamente ele vai aumentar drasticamente os impostos sobre importação nos Estados Unidos e também ele aumenta para o teto máximo o imposto de renda nos Estados Unidos. Então a galera tá toda lascada, toda fodida e o cara ainda bota imposto para aumentar, para acabar com todo mundo mesmo, né? E aí olha só, as exportações dos Estados Unidos caem 61% até 1933 e o comércio mundial cai 66%. Outra coisa que ele coloca, turma, nessa época ele vai obrigar as empresas a manterem os salários nominais. Então toda aquela crise, você imagina essa crise absurda, desgraçando tudo. Aí ele vira para você que tem uma empresa lá que você está quase se matando, literalmente, que teve vários suicídios nessa época. Aí, vamos lá, você tem 10 funcionários, cada um recebe 2.000. Aí você ia lá e ia propor para todo mundo receber 1.000, porque não tá todo mundo lascado, fudido, você não tem o que fazer, ué. Aí o governo impede que você faça isso e te obriga a manter 2.000 de salário. O que os empresários vão fazer? Bem, não tem como. Não, literalmente, imagina, o cara tá com a dívida lá no talo, não tem como pagar. Uai, beleza. Então eu vou ter que demitir. Ao invés de eu ter 10 recebendo 1.000, eu vou ter 5 recebendo 2.000. Paciência. Desemprego em massa. Ou seja, olha só que bizarro, turma. Enquanto na tentativa de salvar os Estados Unidos da crise, ele inclusive afunda ainda mais os Estados Unidos. Então, ele aumenta muito mais o desemprego, ele aumenta muito mais a dívida pública, ele diminui a renda real, a taxa de desemprego vai de 3% para 25%. A gente tem a cada 5 bancos, um fechado, 36% de diminuição da renda real e 33% da oferta monetária. Beleza? Agora, vamos lá, turma. O que a gente precisa entender para fechar esse vídeo? A gente precisa primeiro entender a política de New Deal, de Keynes, tá? De fato, quais eram os principais pilares que Keynes acreditava e defendia. E porque, de fato, faz muito sentido tudo que ele trazia, mas a gente precisa analisar isso daqui. Primeiro ponto, pessoal, para Keynes, ele explicou para nós um conceito chamado demanda agregada. O que é isso, turma? É a soma total, segundo Keynes, de gastos de consumidores, empresas e governo em uma economia. Tá? Então, soma tudo que consumidor, empresa e governo gasta, tá? Isso é a demanda agregada. Para Keynes, uma recessão pode nascer de uma queda na demanda agregada. Gasta-se menos por medo, o que reduz produção, emprego e o ciclo se autoalimenta para baixo. Então, olha só que interessante. Lembra daquele conceito de oferta e demanda? Presta atenção nisso, turma. Por que demanda agregada para Keynes é a soma dos gastos de consumidores? Ué, a gente não está analisando oferta e demanda do dinheiro, a oferta e demanda monetária? Para Keynes, a demanda agregada, ou seja, o tanto que se demanda de dinheiro, para a gente conseguir saber esse valor, é só eu somar o que todo mundo gasta dentro de uma economia. Pega todos os CPFs, o que essa galera gasta? Com tudo. Pega todos os CNPJs, o que essa galera gasta? Soma com tudo. Pega o maior CNPJ de todos, que é o governo. O que ele gasta? Isso é a demanda agregada. Ou seja, é o tanto que aquela sociedade, aquele país, exige, demanda de dinheiro. Ok? E aí o que Keynes, certamente, de forma verdadeira, e eu concordo com essa questão da demanda agregada, ele está falando. Ele está falando, turma, toda crise, ela acontece por quê? Porque essa balancinha de oferta do dinheiro e demanda do dinheiro, que é a demanda agregada, ela está desbalanceada. E, de fato, eu expliquei isso para vocês no início do vídeo. Lembra que eu falei assim, turma, quando a minha oferta e a minha demanda
elas vão crescendo meio que proporcionalmente, essa diminuição dos juros ela vai ser gradual, ela vai ser progressiva e ela vai ser saudável. Por quê? Porque a minha oferta de dinheiro disponível está aumentando, só que a minha demanda agregada também está aumentando, porque as pessoas estão ganhando mais, elas estão gastando mais, elas estão comprando mais, as empresas estão crescendo, estão contratando, estão investindo em tecnologia, em crescimento, e assim sucessivamente. Então eu concordo demais com demanda agregada, beleza? E aí, o que ele está falando? Ele está falando que quando começa uma crise, as pessoas diminuem muito essa demanda agregada por medo, e aí isso vai gerando um ciclo infinito, beleza? Outra coisa, a armadilha de liquidez. A situação que, mesmo com juros próximos de zero, as pessoas preferem guardar dinheiro em vez de guardar ou investir, porque a expectativa geral é tão péssima que nenhuma taxa parece atraente. A política monetária perde força e caberia ao governo gastar diretamente. O que Keynes está falando aqui? Ele está falando, turma, que mesmo em cenários de crise econômica, de pessimismo global, pode ser, por exemplo, por pandemia, por crises, enfim, por guerras, mesmo que meu juros está muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo, as pessoas não vão ser atraídas por contrair empréstimo, por contrair dívida. Por que ele está falando isso? Porque na época, quando eu tenho a minha crise de 29, naturalmente algumas pessoas levantaram assim a bola. Cara, tá uma merda, tá todo mundo todo lascado, a dívida tá altíssima. Vamos diminuir ainda mais essa taxa de juros para as empresas respirarem, contrair dívida, pegar dinheiro e o negócio começar a crescer. Só que aí o que Keynes está colocando aqui? Que esse princípio matemático, porque quando a gente vai para a economia, turma, a gente e aí tem até um viés dentro da economia para isso, que é a gente sempre, por exemplo, tem a teoria da melhor escolha, né? Que dentro dos se eu tenho dois produtos iguais, a pessoa vai escolher o produto mais barato, a escolha é ótima, né? Então a gente naturalmente fala assim, ó, quanto menor o meu juros, maior a dívida, né? Mas aí Keynes fala, cara, matematicamente falando, isso é verdadeiro. Porém, o ser humano tem um negócio que chama cérebro, coração, sentimento. E quando tá todo mundo pessimista, meu irmão, a taxa de juros pode ser zero. Que ainda assim a galera vai preferir guardar por um medo absurdo, né? E aí isso faz muito sentido. Então ele fala que quando isso acontece, nesses casos especiais, extraordinários, cabe, né? Então a política monetária, essa maneira do governo incentivar, influenciar a economia, diminuindo a taxa de juros para fazer a economia girar, perde força e aí acaba que o governo teria que gastar para aumentar a demanda agregada, beleza? Por quê? Porque eu posso diminuir a taxa de juros para influenciar a demanda agregada ser aumentada por conta do meu consumidor ou por conta das minhas empresas, né? Então, teoricamente, se eu diminuir minha taxa de juros e eu incentivo e influencio as empresas a contraírem dívidas para crescer, naturalmente eu estou aumentando a oferta, a demanda agregada. Mas para Keynes isso não acontece em casos de crise, de casos, né, de grandes problemas, e aí cabe ao governo então ir lá e gastar, tá? Multiplicador fiscal. Ideia de que $1 gasto pelo governo gera mais que $1 de atividade econômica, porque quem recebe esse dólar gasta parte dele em outros bens e serviços, gerando renda para outras pessoas em cadeia. Tá? Então é o que Keynes está falando, que diferente de uma empresa, quando o governo gasta, a cada $1 que o governo gasta, isso gera mais do que $1 em atividade econômica, né? Então ele está vindo aqui e justificando, turma, o Estado investir e gastar na economia. Turma, então, olha só, o que acontece aqui, tá? O que acontece, turma? Com isso, com as ideias keynesianas, o Estado americano ele começa a seguir exatamente isso, que é o quê? O governo gastando na economia. Então, a gente começa a ver uma série de obras públicas pelos Estados Unidos inteiro. A gente até vai falar, né, que eles começam a construir estradas para lugar nenhum. Então, com essa ideia, com essa justificativa que o governo deveria aumentar, né, ser o agente transformador ali da demanda agregada, beleza? Só que o que a gente vê, turma, não é muito isso. Por quê? O que acontece? Para você gastar dinheiro na economia, para você injetar dinheiro na economia, gastando grana, fazendo nova obra pública, contratando, você precisa aumentar os impostos num cenário onde a dívida era muito alta. Então a gente vai ver, inclusive, o que realmente acontece, né? Peraí. Vamos lá, turma. O que acontece? Mesmo com isso, a gente vai ver um desemprego ficando quase que igual, acima de 20 pontos percentuais, 18% mais ou menos, até 1939.
o investimento privado, o crescimento econômico, ele vai ficar cerca de 1/3 abaixo do esperado por quase 10 anos, até 1939. Então, o que a gente está trazendo? De fato, turma, o pacote de políticas e iniciativas que foi desenvolvido ali durante essa época, ali pelo Roosevelt, teve muitos pontos importantes, de fato, mas nem sempre. Então, qual que é o grande desafio? O próprio governo gerou um desbalanceamento de preço no salário. Então, houve uma deflação em massa. Então, o dinheiro não estava valendo o que precisava valer, as coisas não estavam valendo o que de fato valiam. Então, como que só injetar dinheiro dentro da própria economia, contraindo mais dívida ou até no aumento da renda, no aumento dos impostos, vai fazer com que eu gere crescimento econômico, sendo que aonde o consumidor vai gastar esse dinheiro, esse excedente e esse lucro, é de empresas privadas que até então estavam entopadas de dívidas. Então a gente vai ver que, de fato, e aí a gente vai ver que muitos economistas, turma, eles até defendem que sem o pacote de políticas de New Deal, provavelmente os Estados Unidos teria se recuperado até mais rápido do que precisou para se recuperar. E muitos vão argumentar, inclusive, que os Estados Unidos só se recuperou por conta da Segunda Guerra Mundial. Que aí a gente vai ter um crescimento absurdo pelo mercado bélico, absurdo, e que a única coisa que tirou os Estados Unidos de fato da crise de uma vez foi a Segunda Guerra Mundial e não as políticas do New Deal, beleza? Bom, turma, se você gostou desse vídeo, coloca aí, coloca se você concorda, se você discorda com tudo isso que eu te falei, e te vejo na próxima. Valeu!